Primeira coisa, o que a gente vai fazer hoje? Vou tentar uma coisa que é muito difícil, não porque tem uma escassez dela, mas porque tem demais, que é uma interpretação que seja nova, diferente, produtiva, de um autor que todo mundo considera, muita gente considera, o grande autor da modernidade. Quero dizer, desculpa, mas é que estou com a garganta ruim. Eu queria dizer que eu tive uma relação meio vai e volta, meio bumerangue com Kafka. Primeiro que quando eu comecei a ler Kafka, eu devia ter uns 19 anos, por aí. E comecei pela clássica Carta ao Pai, onde todos os meus imaginários conflitos edipianos, que eu tive um pai excelente, projetei a leitura dessa carta. O livro é um ataque ao pai, mas ao mesmo tempo um pedido de reconciliação muito interessante. Isso foi a primeira coisa que eu li. Depois eu me enchi o saco ler certas coisas sobre Kafka. Por exemplo, coisas que eu vou tentar tratar hoje. Uma delas é a ideia de que o Kafka é a ilustração de uma outra coisa, o sintoma da idade moderna, da crise do mundo moderno. Eu acho isso uma besteira, porque eu acho que o gênio é singular, o gênio é único. Eu não tenho dúvida hoje, relendo ele pelo convite carinhoso do Luiz Braga. Braga me pediu que eu fizesse isso, ou sugeriu. Aí eu falei, pô, tá aí, vou fazer isso. Pela primeira vez vou tentar atender a esse pedido. E que é uma leitura do Kafka, e principalmente da obra dele chamada A Metamorfose, que é uma obra complicada de entender. Não complicada de entender na prosa. A prosa é límpida, simples, mas as ramificações dela são muito grandes. Eu também pedi, por necessidade de auxílio, a minha querida Andréia. Andréia, que acaba de lançar um livro muito bom, e não é porque ela é casada comigo, não, ela vai também, minha gente. Vou casar com um idiota? Pelo amor de Deus. Né? Então, ela está aceitando tudo quanto é cumprimento hoje. É que eu tive que convencer ela. Mas, enfim, porque não só porque ela me ajudou, não. Porque eu podia botar isso no pé de página, né? Num chulé de página. Não, eu não fiz isso. Eu chamo ela para ser coautora, porque ela realmente deu uma série de sugestões, interpretações que são próprias dela. Então é o seguinte, você vai ter duas coisas. Um bate-bola entre eu e a Andréia, que na verdade mimetiza uma espécie de diálogo, que na verdade é a natureza essencial do conhecimento. O problema é o seguinte, por que Kafka é complicado? Porque Kafka é complicado, primeiro que ele é um autor incompleto. Completo, eu quero dizer o seguinte, ele não chegou a terminar nada que o agradasse plenamente. E entre as obras que ele não gostava, que ele tinha vontade de se ver livre, eu entendo por quê. Vou dizer o porquê no final dessa conversa, que foi a Metamorfose. A Metamorfose, que é hoje a obra mais celebrada dele, a tal ponto que se você fosse fazer uma espécie de logotipo do Kafka, você poria a cara dele, aquela cara meio, ele tem um sorriso assim, nas entrelinhas, que é interessante. Ele tá sempre, parece que está debochando do fotógrafo. Então é isso, tem isso, e embaixo eu poria o quê? Poria um inseto, porque todo mundo associa Metamorfose com inseto. Eu não tinha muita vontade de retomar Kafka até o ano passado. No ano passado, como eu sempre faço, eu passo o período do ano fora dos Estados Unidos, onde eu resido, e onde eu fiz a final da minha carreira aqui. Estava com planos de ir para Praga, que é a cidade dele. Mas não era por causa dele, porque eu fui a Paris, que era a cidade de Flaubert, e não fui atrás de lugares póstumos. Também não fui... Proust eu não peguei, que eu tinha. Proust é outro autor que eu gosto muito. Mas eu pensei assim, então, eu vou a Ilha-Combaé, que é o lugar onde aconteceu a infância dele, no Recherche, tem o Recherche do Tempo Perdido. Que, aliás, está sendo brindado no Brasil com a nova tradução do Conte e da Rosa Furtado. São realmente traduções excelentes. Eu li e eu tenho só que admirar. Pois bem, não fui nenhum dos dois, eu acho essa coisa meio necrofilia. Você fala, viu, cadê onde o cara fez isso? O mês onde ele escreveu, a caneta. Não, eu não tenho atração nenhuma por esse tipo de coisa. Mas resolvi ler, porque eu não lia Kafka há muito tempo, né? Resolvi reler os contos, e comecei a me surpreender com contos que agora eu achava extraordinários. E também com uma biografia recente, de 3 volumes, que é uma biografia dele sobre os anos de infância, a consolidação do talento dele e a morte dele. Deve ter umas 1000 e tantas páginas, que é um negócio desse tamanho. Bom, pois bem, eu fui lendo, em avião, trem, etc e tal,
Chegamos em Praga e fomos ver a casa do Kafka. Acontece que a casa do Kafka não existe. Não existe por quê? Porque ela foi queimada. Houve um incêndio, não foi queimada propositadamente, ela queimou. Teve um incêndio, aí então o Kafka, ele deixou, a cidade reconstruiu o Museu Kafka. E eu fiquei muito interessado, muito surpreso, e de uma certa forma entristecido, que você não tem no Rio de Janeiro uma casa de Machado de Assis. É onde? No Cosme Velho, na Rua do Livramento? Onde é que é? Eu não sei. Mas eu sei que o Brasil nunca fez um esforço para honrar um autor da categoria do Machado. Mas aí os tchecos fizeram. E lá tem uma casa muito interessante, museu moderno, bem feito, com documentação. Então é o seguinte, eu vou fazer duas coisas hoje. Eu vou ter determinado momento e vou passar a bola para André. Por enquanto eu vou tentar responder duas coisas. Quem é Franz Kafka? Se outra coisa, o que é a metamorfose? Pois bem, quem é Franz Kafka? Franz Kafka era um sujeito que tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque era um homem, eu achava que ele era pequeno, de estatura pequena, né? Aí eu vi uma fotografia recente, eu vi que na verdade está um degrau abaixo da irmã dele, que ou a irmã dele é muito pequena, ou ele não é tão pequeno assim. Então ele estava lá. Eu falei, pois é, na verdade eu não conheço o Kafka, não sei direito quem ele é. Aí então resolvi retomar essa questão. Quem é Kafka? Tecnicamente ele é um escritor estranho. Por quê? Porque ele é um escritor judeu, ainda que o judaísmo não encontre nos contos dele, não há nenhuma referência ao judaísmo, não é nenhuma coisa nacionalista, religiosa, de jeito nenhum. Aqui foi atribuída a ele uma espécie de vocação religiosa pela literatura, que eu acho uma grande bobagem, mas depois a gente conversa sobre isso. O seguinte, o Kafka, o que ele tem? Ele era um escritor tcheco, que escrevia em alemão, era judeu, vivia às margens da sociedade judaica, da cidade de Praga, né, do Império Austro-Húngaro, mas na verdade ele era um cara muito bem, bem sucedido, a família dele. O pai dele era um comerciante, queria que ele ficasse trabalhando com ele, que ele não queria trabalhar com o pai, não sei nem tanto se é pelo pai, nem tanto se é pela situação da profissão dividida, ele não fazia o que ele queria, que era escrever literatura. Era um homem muito educado, assim, educado no sentido da educação formal. Por quê? Porque ele era um agente de seguros. Ele, na verdade, era um doutor em ciências jurídicas. Não gostava muito daquilo, mas era um homem muito bem informado. A biografia que eu li recentemente, que conta o encontro dele com Felícia Bauer, a Felícia Bauer era uma datilógrafa, na época aquilo não existia muito não. E ele era noiva dele, né? Era noiva dele. Ele era uma figura engraçada. Ele tinha um panchão cômico, que as pessoas esquecem. Todo mundo pensa do tragédia. Não é nada. Ele lia as obras dele e as pessoas riam. Pois bem, era um cara muito bem-humorado. Ele tinha conflitos com os pais, com o pai principalmente. Ele acabou a vida ficando doente, porque ele pegou tuberculose. Morreu cedo. Morreu aos 41 anos. Morreu em 1924. Faltava um mês para ele fazer aniversário e ele morreu. Ele morreu, mas ele tinha um grande amigo chamado Max Brod. Max Brod é o cara que fez, na verdade, a reputação dele. Max Brod tinha o que o Kafka não tinha, que era relações sociais, prestígio social, amizades, nos jornais, mas não tinha obra. Kafka, no contrário, ele tinha uma obra e não tinha mais nada, a não ser a obra. Então, o que aconteceu? Uma dupla boa, né? É boa, complementa. O que aconteceu foi o seguinte, que o Brod, na verdade, virou uma espécie de agente literário do Kafka. E ele construiu uma imagem do Kafka. Primeiro construiu uma biografia que eu acho muito equivocada sobre o Kafka, que fez com que as pessoas, como ele tinha autoridade na obra dele, na obra do Kafka, ele acabou não fazendo o que o Kafka queria, por exemplo, o que o Kafka queria. Aí eu não sei que coisa é essa. Eu não acredito que o Kafka achasse que tudo dele era ruim. Não, eu não acredito, não. Isso não me convence. O que eu acredito é o seguinte, que o Kafka queria que purgar a obra dele. Porque, obviamente, uma das coisas que faz as pessoas escreverem é vaidade. E não tem problema. A gente faz coisas boas com coisas que não necessariamente não são tão nobres assim. Então, o que acontece? Ele é, na verdade, um homem vaidoso. Então, ele queria a obra perfeita. Inclusive, porque ele vivia sob a influência do Gustave Flaubert. Que a maioria das pessoas não faz essa ligação, mas ele era um flaubertiano. Depois eu vou dizer por quê. Pois bem, o Kafka pediu que ele queimasse todos os trabalhos dele, e só deixou a metamorfose por um ato de concessão. Ele nunca imaginou que alguém ia gostar dessa história. Essa história, na verdade, é o grande sucesso dele.
É o grande sucesso dele, tem edições de tudo quanto é língua, etc e tal. Mas bem, então em 24 ele morreu. Morreu, engraçado, 24 era uma época estranha. Em 24 a Europa estava caminhando para uma guerra, que era a continuação da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, uma série de horrores que aconteceram no mundo europeu. Aí o Kafka foi lançado. Ele foi lançado e se tornou uma febre. Metamorfose? Não, toda a obra dele. Toda a obra dele Foi lançado aos poucos. Foi traduzido o Castelo, traduzido o Processo. E aí vieram as pessoas para interpretar isso. E o que significa essa obra tão diversa, tão desconjuntada? Aí vieram várias imagens para o Kafka. Uma delas é o santo da literatura, o homem que sacrificou tudo pela literatura. Isso dizia uma coisa que é até meio cômica, meio engraçada, que quando ele resolveu se casar, porque o pai pressionava ele para casar. E você ancorar para casar é ancorar um filho meio perdido, você ancorar ele dentro da família burguesa. E o Kafka não queria aquilo de jeito nenhum. Eu outro dia pensei, será que ele tinha um problema psicológico, sexual? Sei lá. Eu achei que não. Lendo as cartas dele, que eu li muitas, né? Não li todas. Primeiro que ele teve 3 noivas. Chamavam-se noivas da época. Uma era a Felícia Brauer, outra era amiga da Felícia Brauer, que depois teve um atrito com as duas e ele. Depois teve a Milena, que era a tradutora dele para o tcheco, que ele não falava tcheco. Ele escrevia em tcheco. Não sei se ele falava. Outra coisa, ele também tinha uma outra que terminou a vida dele com ele, chamada Dora Diamond. Então não é que ele fosse estranho aos amores femininos, não era. Então o que ele estava fazendo? Tem uma carta dele para Felícia, que é uma comédia, deve ser brincadeira, mas era sério. A brincadeira era a seguinte, ele chegava e dizia, olha, vou pedir você como minha noiva para casar comigo. Tudo bem. Aí ele começa a listar um monte de razões pelas quais ela não deve casar com ele. Ele aponta isso. Que é uma coisa engraçada e estranha. Por que ele faz isso? Para mim, eu dei uma resposta muito trivial. Eu disse o seguinte para mim mesmo, olha só, se ele não quer se casar, porque imagina só, o cara trabalha para sustentar a família, tem depois que viver com a família e depois escrever à noite, não tem jeito. Ele vai ficar com muitas pessoas dizendo, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou escrever um romance. Não vai. Se você não escrever antes, não dá. Eu acho que o cara vivia esse drama. O Canetti, Elias Canetti, tem um livro chamado Outro Processo de Kafka, que eu editei para o Brasil há muitos anos atrás, que agora está na Companhia das Letras, esse livro, um livro chamado A Consciência das Palavras. O Canetti faz uma grande rebuliço em torno dessa carta. Eu acho que a carta é muito mais trivial. Ele, na verdade, não queria dizer não a ela, queria que ela dissesse não a ele. E aí aconteceu isso. Bom, enfim, o Brod pegou o trabalho dele e começou a divulgar. Antes dele morrer? Não, depois ele morreu. Só depois dele morrer? Só depois que ele morreu. Famoso só depois que ele morreu. Ele não era desconhecido. Porque todo mundo pensava que ele era um autor desconhecido. Não era. Ele era um autor com uma certa reputação. Reputação grande com alguns grandes autores alemães. Por exemplo, um cara chamado Robert Musil, que não sei se as pessoas conhecem, mas é autor de um romance do modernismo alemão chamado O Homem Sem Qualidades. Ele tinha uma grande admiração pelo Kafka. Achava que o Kafka era... Mas o Kafka não era um nome que é hoje. Hoje você vai, como a gente foi, em Praga, você tem aquela multidão de gente. Não é multidão. Não é multidão assim para o jogo de futebol. Realmente não é. Mas tem várias esculturas, homenagens, museu. Tem coisas ali que são dele, tem exposição sobre a vida dele. A gente não tem isso Machado, poxa. Então como é que é? Em frente na igreja não, qual é o nome daquele negócio lá, de judeus, onde ele frequentava? O lugar onde ele frequentava, onde tinham as cerimônias, né? A igreja. Mas não é uma igreja. Sinagoga. Tem uma escultura dele. Ele foi enterrado. A cidade toda tem esculturas. Mas ele foi enterrado antes da guerra. Antes da explosão da guerra, ele morreu. Uhum. E era uma época difícil, porque se você apanhasse tuberculose, você morria. Havia negócio da tuberculose, era uma espécie de... A Dama das Camélias, ela morre de tuberculose. Todo o drama da história do Dumas é isso. E o Kafka era... Isso é uma coisa que é uma sombra. Passava ceifando as pessoas. Ele morreu. Aí o Brod fez uma propaganda muito grande dele. Ele chegou a Paris, foi traduzido, e assim foi indo. Existem 3 imagens básicas. Uma
São uma em duas versões e uma básica, que é a seguinte: ele é uma espécie de santo da literatura. Porque ele descreveu numa carta que ele só pensa em literatura. Ora, quando você cria, você só pensa nesse tipo de coisa. Não é que você só pensa, você pensa em outras coisas. Pensa nos filhos, pensa na mulher, pensa nos problemas do país. Mas assim, é uma coisa que é uma atividade obsessiva. Só quem escreve entende isso, é ou não é? Eu estava pensando aqui, não pensei em outras coisas não, pelo menos eu não quero. Pensei em outras coisas. André escreveu um romance excepcional chamado Impublicáveis, o qual eu E já estou escrevendo o segundo, que é a continuação dele. Que tem a visão interna do que é escrever. Eu tive quase que brigar anos com ela, assim, vai, escreve bem. Hoje de manhã, há pouco tempo, estava tomando café com ela, aí disse assim: André, você tem uma frase boa, o que você quer dizer com a frase boa? Não, foi hoje. Foi hoje? Foi hoje, ainda quase agora. Veja você. Então, assim, é todo muito isso. Eu não tenho essa situação, porque eu estou muito tempo na rua, né? Estou ainda batendo perna no cais do porto. Eu estou há muito tempo fazendo isso, então isso já deixou de interessar a mim, mas dá para compreender essa coisa. Será que eu fiz uma coisa boa? Será que eu não fiz? Então você pensa nisso o tempo todo. O tempo todo não é o tempo todo só isso, mas o tempo todo da tua vida. Porque a criação é uma espécie de embriaguez. Uma criação é uma espécie de intoxicação. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é uma intoxicação boa. Não se perde carteira de motorista dirigindo de pobre. Eu estou de pobre porque eu acabei de ler Kafka. Isso não existe, né? Então, o seguinte, isso é uma. Essa ideia perdeu o sentido e foi revivida em duas formas. Kafka como santo, agora Kafka como profeta. Eu acho essa ideia de Kafka como profeta ridícula. Por quê? Primeiro que eu não acredito em profetas. Quem considerou ele vários autores, profeta? Né? Vários autores socialistas. Até vi um trabalho dele, tem um trabalho chamado América, que é uma história que, aliás, ele não acabava nada, né? Chegava ao final. Mas na América, é curioso que uma pessoa lá da esquerda de Praga tentou publicar o livro, porque a área estava sendo tomada pelos soviéticos, né? Então eles não queriam deixar publicar. Dizem, mas isso é uma crítica ao imperialismo americano. Isso é uma loucura, né? Porque ele escreveu em 20 não existia o Império Americano, nem de longe. Aí o que acontece? Tem essa tendência de considerar ele, primeiro, o cara que profetizou o Estado totalitário. Pois pessoas tendem a ver isso no livro dele chamado O Processo. Não é o julgamento é o primeiro conto dele, mas o processo. O processo, na verdade, isso é ridículo também. Por quê? Porque a ideia do processo, pelo menos eu li na biografia que eu recentemente li, eu acabei de ler dele, do processo você tem a seguinte situação. Ele se inspirou no caso que estava acontecendo em Praga na época, muito, muito rumoroso, de um pai que conseguiu indiciar o filho num crime sem dizer o que era. Qual era o crime? Aí Kafka teve essa ideia e pegou para contar uma história cômica na ideia dele, que é o testemunho da história do processo. Joseph K. acorda, recebe a acusação e não sabe do que é. Bom, isso é uma história. Depois foi o negócio do Holocausto. Em 1943, eu acho, que quando o Holocausto foi exposto, né, os campos de morte judaica, não se pode dizer nem de concentração, é campo de morte, né? Foi feito para isso. Então, os campos de morte judaicos foram revelados. E quando começaram a ser revelados, viram também em Kafka uma série de prenúncios disso. Por dois motivos. Um, porque a Milena, a amante dele, morreu no campo de concentração. E as três irmãs também. Então isso parecia que começaram a ver muito chifre em cabeça de cavalo. Eu me recuso a pensar assim. Por quê? Porque isso, na verdade, significa uma visão secundária da literatura. Ou a literatura é uma atividade de gênio, uma atividade que merece sua atenção, ou ela não é uma ilustração de alguma coisa, de uma tese, de uma concepção sobre a história, nada disso. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou tentar ver Kafka como uma espécie de artista. Porque eu acho o seguinte, na verdade só tem um jeito de entender a literatura. É se você pensar como um criador. Não quer dizer que você seja, mas você pensar como. Então eu vou tentar explicar a você qual é o processo através do qual Kafka constrói a metamorfose. Tá? Uma coisa, eu vou pedir para a André fazer uma primeira agora, uma observação geral sobre o livro, que ela leu todo e me ajudou muito fazendo um resumo para vocês. E também ela contribuiu com muitas dessas ideias que vocês acabaram de ouvir.
Então é o seguinte, vou fazer o seguinte, pedir que ela faça uma apresentação do livro, depois as partes do livro. Porque o livro é dividido em partes. 4 ou 3? 3 partes. 3 partes. Ah, não. Antes de passar a palavra para ela, o título original não é a metamorfose. O título original é a transformação. Tanto é que o Nabokov, quando se refere a Kafka, só usa a palavra transformação. Então, na verdade, já começa mexendo no trabalho aí. Mas é uma outra história. Então, o André vai dizer para vocês quais são os conteúdos, qual é o conteúdo geral desse livro. Fala. Olá, boa noite para vocês. Meu nome é Andréa Neiva, para quem não me conhece. E eu e Eduardo fizemos um resumo da história com alguns comentários. Que a metamorfose, pelo menos para a gente, pelo que a gente percebeu, né, é uma crítica à família. É uma crítica à família, é uma crítica à sociedade. É uma crítica porque o Grega Samsa é o provedor de uma família que se diz incapaz de se sustentar. O pai é doente, a mãe é doente, a irmã é a princesa, ela vai estudar música. Todo mundo vive uma família de parasitas. Na verdade, a família de parasitas. O grego ele é representado como um parasita, né, como um verme. Mas, na verdade, a gente vai descobrindo com o livro que parasita era a família. É uma crítica à família. Isso em 1924. Na verdade, esse livro foi escrito em 1911. Então, é uma coisa que, imagina como é difícil. Hoje em dia, imagina no passado. E também é uma crítica à sociedade, né? Porque a sociedade é formada por esses núcleos familiares e que ele descreve como explorador. E as pessoas do trabalho dele também exploravam ele. Era um explorando o outro e acho que todo mundo explorando o grego. A chave de tudo isso, eu acho, está na primeira sentença do livro. Eu não leio alemão, vou logo lhe dizendo, mas andei consultando meus amigos germófilos, andei também conversando, vendo várias traduções, e chego à seguinte conclusão. Se você ler a primeira sentença, você entende a chave inteira do livro. E que já é uma marca de gênio, né? Quando você chega de cara, em uma frase, toda a história, é uma coisa fantástica. Me lembra muito um livro que eu gosto muito, chamado Ana Karenina, de Tolstói. Começa assim: todas as famílias felizes são iguais. As famílias infelizes são infelizes, cada uma da sua própria maneira, sua forma. Então você tem aí o resumo todo do livro. A primeira frase do Kafka, que nós não lemos para você, é a mesma coisa. Leia para mim. Essa é a tradução do Carone, né? Vou usar do Carone, mas tradução é uma coisa, é uma balsa para você poder navegar o mar. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Bom, olha só, várias coisas a você pensar aí. Ele usa metamorfoseado, é transformado. Outra coisa, sonhos. Ele faz questão de botar os sonhos na primeira frase. Por quê? Porque botando sonho na primeira frase, ele já vai dizendo, olha, isso aqui não é um pesadelo não, isso é um real. Que, na verdade, é uma obra completamente diferente, porque é uma transformação de uma espécie na outra, de um sujeito que é humano no inseto. E isso daí é uma coisa única. Na literatura, tem na literatura o vídeo, claro. Eu imagino que tenha usado a palavra metamorfose, porque o vídeo tem a metamorfose, que são as transformações de animais de espécie. Agora, o negócio é o seguinte, você vai dizer, mas e o Darwin? Bom, eu não sei, eu realmente não sei se o Kafka leu o Darwin. O Kafka lia coisas específicas. Eu soubesse sim, mas Darwin eu não me lembro ter encontrado esse tipo de referência. Mas o que o Darwin faz é diferente. Há muitos e muitos e muitos séculos se sabe que as espécies se transformam. Por exemplo, os chamados criadores de animais, eles cruzam animais segundo traços para enfatizar uns e abandonar outros. Se você tem um cachorro dócil, você cruza com outra cachorra dócil, para você ter filhos dóceis. Isso eles sabiam. Sabia. Tanto é que a origem das espécies começa com Darwin dizendo que todo mundo já conhecia que as espécies se transformam. A novidade do Darwin não é isso. A novidade do Darwin é a seguinte, é que ele descobre o mecanismo, que é o mecanismo da seleção natural. Isso o Kafka não faz. E mesma coisa, outra pessoa que também tem a ideia da transformação, Herman Melville,
o autor de Moby Dick, tem uma história, um relato chamado As Encantadas, que mostra a mutação na mesma ilha que o Darwin fez, que ele visitou. Acontece que o Melvin não é um darwinista. Por quê? Porque ele não entende a mecânica, ele entende só que existe um processo. Então o negócio é o seguinte, o que ele vai fazer? A metamorfose é, na verdade, a história de um processo. Processo não no sentido jurídico, no procedimento. Um processo no tempo, que é a transformação de um ser humano num animal. Agora, que animal é esse? Note a seguinte coisa, ele não diz qual é. Ele diz que é um gigantesco inseto. Em inglês, vermin, também diz, que é inseto, é muito geral. A versão em inglês eles traduzem como gigantesco, e em português como monstruoso. Monstruoso. Engraçado que é monstruoso. Monstruoso, você não sabe direito se ele está dizendo monstruoso no sentido do tamanho, ou se você está dizendo monstruoso no sentido de um monstro, quer dizer, algo que faça mal aos outros. E é engraçado que permite você, parece que ele está deslocando o ponto de vista para um espelho, que é a família que olha para ele. Mas ele incorpora isso, tanto é que nessa primeira frase tem um final que diz assim, como é que ele diz? Estava deitado sobre suas costas duras como couraça. E, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Veja só, ele muda. Porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas esquecem, porque as pessoas leem e não fazem literatura, não sabem, por exemplo, os problemas da ficção. O problema principal da ficção é criar um mundo, um universo. Esse universo não existe, senão não era ficção, né? Então, se você chegar e disser, não, as ficções representam o real, sim, representam o real, mas que real? De que maneira o real é descrito? Você veja que ele faz isso exatamente, vai fazer uma descrição de um processo que é a transformação. Que é a transformação, por isso se chama transformação, né? Que é a transformação de um humano num animal. E se você prestar bem atenção, prestei atenção nisso, lê atenção. Essa ideia de ler rapidamente, passar os olhos, é besteira. Aliás, eu vi a diferença de ler pela segunda vez. Eu li ano passado, a primeira vez, mas quando eu li, nós lemos agora juntos, pela segunda vez, já é uma outra leitura completamente diferente e muito melhor. Realmente vale a pena ler pela segunda vez. Depois de conversar, depois de ouvir, voltar lá e reler. Então você veja só, ele vai descrever a transformação. Preste atenção que ele pega um animal, que a gente não sabe o que é, um inseto, mas ele pega e vê isso de vários pontos de vista. Fala do Nabokov, que não identificou. O Nabokov, não sei se vocês sabem disso, mas o autor de Lolita, o russo Nabokov, era entomólogo. Quer dizer, ele estudava insetos, ele era especializado em borboletas. O trabalho dele com borboletas, eu li o trabalho dele com borboletas, eu escrevi isso num artigo meu sobre Nabokov. O Nabokov faz a seguinte coisa, ele diz assim, não, ele não identifica que inseto é. Ele diz assim, será que isso é uma barata? Ele diz, não. Apesar de ele mencionar que ela é marrom e as baratas são marrom, ele tem um corpo diferente da barata. Porque, na verdade, o que está acontecendo está em processo. Isso é o gênio dele. Hein? O gênio dele é descrever um processo onde ele não tinha vocabulário, não tinha léxico. Ele não tinha léxico nenhum. Ninguém, imagina como você vai descrever um processo, uma transformação que as pessoas não tinham nem ideia como o mecanismo fazia, como o mecanismo se processava, que é o caso da evolução das espécies. É difícil. E, na verdade, o Nabokov não consegue identificar, segundo a descrição do Kafka, que tipo de inseto é esse. Ele fala que não é um besouro, não é uma barata, e não consegue definir, não é isso? A única coisa que ele diz que aquela moça, como é que se chama? A empregada, aquela bolsuda grande, chama ele em inglês dung beetle, besouro de bosta, de cocô. Mas aí a gente não sabe o que ela está... É um besouro rola bosta. É um tipo de besouro. Ela chama isso? Chama. Em inglês? Em inglês. Pelo menos o Nabokov diz. Fala, não. Nabokov diz. Mas aí o que acontece é o seguinte, você tem aí
Primeiro seguinte, o sujeito que era tão consciente de fazer literário, ele fez isso por acaso ou não? Eu acho que não. A descrição que ele faz é, no início, ambígua, o processo todo vai disso até a morte dele. Isso é uma leitura possível do Kafka, da Metamorfose. Uma leitura que você vai através dos detalhes mínimos de transformação. Aí você tem uma transformação dietética. Primeiro ele come uma comida que ele come, ele não gosta, a irmã dele nota, a irmã ali ainda está interessada em tirar vantagem dele, mas isso é uma outra história que a Andrea vai desenvolver daqui a pouquinho. Então ela ainda está nesse processo, então ela traz coisas que seriam, ela imaginou que os insetos gostariam, leite podre, coisas ruins, coisas de mau gosto, coisas estragadas. Restos de exatamente. Tanto legumes. É que um de vocês, ou um dos seguidores, fez uma provocação que eu vou aceitar. Disseram o seguinte, eu tenho um grupo chamado de Inimigos do Rei, onde tem a música, como é que é o nome? Kafka. É uma barata. É uma barata. Ele disse que é a história de uma barata na cozinha. Na cozinha. Não é. Não é. Não é nem uma coisa nem outra. Porque, na verdade, é a história do processo, da transformação, da mutação. Isso é uma coisa de gênio. Gênio absoluto. Porque ele tinha uma coisa interessante. Ele queria criar um mundo com fragmentos de linguagem, que era exatamente o que ele tinha. A ideia de Flaubert. Ele tem a narrativa aparentemente na terceira pessoa, mas é muitas vezes o que se chama discurso livre indireto, que é o seguinte, você fala, assim, por exemplo, a Andrea está falando comigo aqui, você está descrevendo isso do ponto de vista, aí você imagina o que ela está pensando a meu respeito. Imagina não. Entendeu? Então isso daí é discurso livre indireto. Ele usa isso. É uma falsa terceira pessoa. Porque o conto é contado o tempo todo, a não ser em fragmentos e momentos, do ponto de vista do Gregor Samsa. Aí todo mundo veio, a biografia. Gregor Samsa é que nem Kafka, porque tem o mesmo número de sílabas, pelo amor de Deus. Não por isso, não por esse motivo. Continua. Bem, a primeira parte, ela descreve a transformação física do Gregor em um inseto monstruoso ou gigantesco, né? Dependendo da tradução. Olha, nota o seguinte, o gigantesco é pela vista. O gigantesco privilegia o ponto de vista de quem está vendo ele. E monstruoso é a reação a isso. Então é algo que fica ambíguo, e a ambiguidade é necessária. Mas, ao mesmo tempo, ele é gigantesco porque, pelo que eu entendi, ele manteve o tamanho dele. O tamanho era grande. Ele não se tornou um inseto pequenininho. Claro, porque ele está no estágio ainda de humano. Aí ele vai indo e ele acaba morrendo, ele não sobrevive. Não é verdade? Sim, então a gente não sabe se ele continuaria essa transformação. Mas a parte 1 fala dessa transformação física e a parte 2 fala da transformação da família, da transformação interna dele. Também continua falando de transformação. Mas continuando aqui na parte 1, quem era o Gregor? O Gregor era um cara que acreditava na família, que acreditava na visão romântica da família. Mas, na verdade, é um pobre coitado. Ele foi ensinado a acreditar nessa família para ser explorado. Porque quando você é uma parte de uma engrenagem, se você não acreditar que você faz parte dela, a engrenagem não funciona. Porque você precisa trabalhar direito. Então ele foi treinado para acreditar naquilo, para desempenhar um papel. Só que ele não era parte daquela família idealizada que ele imaginava que ele fosse. Ele era só uma engrenagem. Podia ser substituída. E ele foi. Uma coisa, olha só. Quando a gente não tem o vocabulário para entender as coisas, digo vocabulário no sentido literal, metafórico, né? Quando você não tem os conceitos, você acaba entendendo o erro sério. Por exemplo, a ideia de que a vítima ela é sempre agredida. Não é verdade, a vítima pode ser uma agressora. Você veja só, é o caso dos dois, eles trocam posições. Isso está no livro do Hegel, Fenomenologia do Espírito, onde ele fala de dialética do senhor e do escravo. Que ele diz o seguinte, o senhor depende do escravo, mas o escravo também depende do senhor. Então fica esse jogo interno que as pessoas com visões muito, muito ingênuas acabam não entendendo o procedimento. Isso é outra barca do gênio. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que é um pé de página. Quando eu falei o vídeo, eu devo celebrar meu querido companheiro, ex-aluno, professor da UFMG, Sérgio Alcide Pereira, que está trabalhando no livro com o vídeo. Me prometeu me mandar mais poemas, mas não mandou. Sérgio, cadê os poemas? Então é o seguinte, queria dizer isso para agradecer ao Sérgio os toques que ele me deu. Vai lá.
Grego, ele é humilhado no trabalho dele, e mais tarde ele se revela também humilhado na família. Ele vive uma fantasia de que ele é como se fosse um rei da família, que as pessoas paparicam ele porque ele está sendo sustentado, mas na verdade ele nunca teve o poder. Ele está sendo um sustentador, é verdade. Eles estão sendo sustentados, por isso eles paparicam ele, puxam o saco dele. Mas a verdade, ele nunca teve o poder, ele nunca assumiu o poder. Quando é que a gente nota isso? A gente nota quando ele está querendo mandar a irmã para um negócio de música. Conservatório de música. E ele ia trazer o assunto à tona no Natal, porque o pai não queria. O pai não queria que fosse. Ou seja, o poder não é dele de decidir. O poder de decidir é do pai. Ele que vai decidir se ela vai ou se não vai. Professora, posso dizer uma coisa? Claro, toda sua. Olha só, se você prestar atenção na sentença que ele... O negócio é o seguinte, só tem um jeito, é olhar o detalhe. Todo mundo fica querendo ver o fim da história. Isso é uma maneira muito, como é que eu digo, pobre de ler. Uma história se lê nos detalhes. Por exemplo, qual é a primeira frase? A primeira frase é a seguinte: de repente amanhã ele acorda, depois de um sonho intranquilo, ansioso. Aí quando ele vai falar da moça, da irmã dele, ele fala: o sonho da minha irmã é... Isso não é por acaso. Ele faz isso a propósito o tempo todo. Tanto é que umas coisas que eu pedi para a Andréa fazer, não sei se ela conseguiu fazer, porque eu pedi muito rápido. Isso foi erro meu. Eu pedi muito em cima da hora. O uso de portas e janelas. Porque o mundo ficcional é diferente do mundo real. No mundo, todo mundo diz assim: eu vivi tal drama, aconteceu tal coisa, isso daria um conto. Eu odeio isso. O conto não é um relato, não é um BO, boletim de ocorrência. O conto é uma construção literária. Então, por exemplo, quando ele usa a janela, a porta, o sonho, isso são usos conscientes. Não são usos assim ocasionais, nem da inspiração. Se você continuar escrevendo o livro porque você acha que quer relatar como você é infeliz ou como você é feliz, você está perdendo o seu tempo. Porque a literatura não é isso. A literatura é uma construção quase que de um engenheiro. Veja que ele usa o sonho quando ele fala do conservatório. E ele abre o conto com a frase com sonho. Isso não é para acaso. E se você chegar a essa conclusão, tanto melhor. Continuando. Na verdade, Grego não é inocente. Primeira vez que eu terminei de ler a história da Metamorfose, eu fiquei morrendo de ódio da família do Grego. Porque eu achei que eles estavam, assim, explorando, abusando, que ele tinha sido... Tadinho. Tadinho. Que ele tinha sido explorado, abusado, que ele tinha sido injusto. Nessa segunda releitura, né, eu cheguei à conclusão de que ele não é inocente. Na verdade, ele estava trocando alguma coisa. Ele estava oferecendo o trabalho dele, estava oferecendo ser explorado, sim. Em troca de quê? Em troca do reconhecimento da família, em troca de estar numa posição de ser admirado. É uma relação de troca o tempo todo, só que ele não assumiu esse lugar dele. Logo, ele continua sendo descartável. E ele nunca teve uma relação de afeto com a família, ou pelo menos do pai com ele. Porque a mãe até aparentemente tem algum afeto por ele. A irmã era... Você vê no último que a máscara dela cai completamente e era só falsidade, era só interesse. O que, na verdade, ela é o monstro, né? Deixa eu dizer uma coisa. Isso se chama, que eu vou dizer, chama-se correlato objetivo. Que é o seguinte: quando você põe um objeto numa narração, ele adquire um significado diferente. Diferente do que, por exemplo, se eu estou aqui sentado, tomando café aqui com o André, falando com vocês, você descrever isso é um fato. Quando você constrói literariamente, tem que ter um motivo para esse copo estar aqui. Não é símbolo, não. É correlato objetivo. O objetivo é porque você, na verdade, oferece ao leitor uma série de pistas para ele ler. Eu acho que as pessoas não leram Hegel, porque senão as pessoas teriam entendido o poder da vítima. A vítima tem poder. Não adianta dizer que não, que tem. Pensa bem, se você é uma águia, tá? Você vê um carneiro correndo lá embaixo, você for o carneiro com as garras, e você levantar o carneiro tem uma força reativa. Por quê? Porque ela estraga os tendões da águia. A águia tem que pensar muito bem se vale a pena ou não vale a pena. Às vezes ela deixa porque não vale a pena. Então essa ideia de que as vítimas... Ninguém é tão vítima assim. Ninguém deve ser tão perdoado tão facilmente.
Bem, na verdade, o Gregor nunca deixou de ser um escravo. E eu tenho a impressão de que ele era tipo o bobo da corte, sabe? Ele estava ali sentadinho no trono, mas todo mundo sabia que ele era o bobo, inclusive ele, que nunca assumiu aquele poder, nunca deixou de ser um escravo, cumpria ordens, mesmo estando na posição de provedor. Eu vejo essa transformação de uma forma também metafórica, que o Gregor, ele era visto pela família como um inseto, e ele era tratado como um inseto, como um verme. Então, quando ele se transforma fisicamente num inseto, num verme, ele está sendo transformado fisicamente naquilo que eles já acreditavam que ele fosse. E que ele já era, Deus. Que ele já era, na verdade, ele já era internamente, como ele era visto. E ele passou a ser fisicamente também. Por exemplo, se você tem uma briga com um amante, sei lá, tem uma briga que você é um verme, você não está querendo dizer que a pessoa é um inseto. Você está fazendo uma metáfora. O gênio do Kafka foi pegar essa metáfora e transformar ela numa narrativa, com todo um drama familiar, volta, situações psicológicas, isso é o gênio dele. A gente sabe que o Kafka tinha problema com o pai dele, tanto que ele escreveu o livro A Carta ao Pai, que era para ser entregue ao pai pela mãe. Ele não teve... Aí eu acho que ele é muito parecido com o Gregor. Ele não teve coragem de... Ele escreveu uma carta ao pai, criticando ele, mas ele não teve coragem de entregar. Ele entregou a mãe para a mãe entregar ao pai, e a mãe nunca entregou essa carta ao pai. Achou que era demais. Yeah. Ou seja, o pai nunca viu. E ou seja, ele também não tinha coragem de enfrentar. Então eu acho que ele é muito Gregor. Pelo menos nesse ponto de vista, ele era muito o Gregor. E acho que por isso ele inspirou a Metamorfose. Esse é o fim do resumo da primeira parte. Quer falar alguma coisa? Não, a única coisa que eu quero lembrar é o seguinte. A relação entre o senhor e o servo, ou o senhor e o escravo. As pessoas tendem a pensar em questões recentes, questões da escravatura, que eu acho abominável a escravatura, mas também tem que se entender a seguinte coisa. A escravatura é um momento de trabalho, é um modo de trabalho. Você só consegue se livrar da escravatura quando as pessoas substituem a força muscular pela força mecânica. A máquina substitui o cara. E aí você tem outro tipo de escravidão. Qual é outro tipo de escravidão? O cartão de crédito. Existe uma coisa chamada indentured slavery no mundo inglês, que era o seguinte: você vendia sua força de trabalho para pagar uma dívida. De uma certa forma, é mais ou menos o que acontece nessa história. Por quê? Porque o Gregor, que ele está fazendo, está vendendo força de trabalho para a firma. Para quê? Para que o pai dele seja isento. Ele é duplamente escravo. As pessoas não gostam de ouvir essas coisas porque eu acho que não se conserta o mundo com palavras. Se conserta o mundo com ações, regras legais, questões jurídicas, civis. Na parte 2, as máscaras começam a cair. A irmã continua se mantendo fiel ao irmão, porque ela tem a esperança, ela acredita, assim como os pais também ainda acreditam um pouco, que ele vai voltar à sua forma original, que ele vai voltar a ser o Gregor, que ele vai voltar a trabalhar para a família, sustentar a família. Mas, ao mesmo tempo, eles têm a necessidade de se sustentar. Então, essas máscaras vão caindo e quem era doente vira são. Quem não trabalhava passa a trabalhar. A mãe que não conseguia caminhar pela casa sem ter uma crise de asma começa a levantar móveis, a carregar os móveis, sem problemas de respiração. Então você vê as máscaras caindo e os personagens reais se revelando, né, vindo à tona, mostrando quem são. Mostrando as vantagens secundárias de ser vítima. Por exemplo, eu li um livro de um cara chamado Erving Hoffman. Esse livro era muito usado no Brasil, chamado Estigma, que era um estudo sobre pessoas que carregavam estigmas morais ou estigmas físicos, etc. Tal, marcas, né? Aí o sociólogo pergunta o seguinte: se você pudesse apauperar e acabar com o estigma, desaparecer, você gostaria que isso acontecesse? Imensa maioria das pessoas diz que não, porque o estigma dá vantagem. Vou te dar um exemplo. Você entra num ônibus, né? E se você é um homem aleijado, o ônibus está cheio, mas alguém vai se sente obrigado a dar um lugar para você sentar. Não é que não tenha vantagem de ser vítima, tem e muita. O que as pessoas não fazem é dizer. Porque isso as pessoas ficam nervosas. Porque, na verdade, há um mundo subterrâneo. E é isso que o Kafka faz. Mostra isso muito bem. Que André notou isso.
Eu não conversei com ela sobre toda essa conversa teórica com vocês. Fala, né? Aí nesse capítulo 2, na parte 2, a gente repara que essa transformação interna começa a acontecer dentro de cada personagem, dentro do Gregor, dentro da mãe, do pai, da irmã. E eles começam a se movimentar, a mudar. E Gregor continua aqui nesse capítulo ainda uma pessoa ingênua. Ele não consegue reparar como ele era explorado e como ele é descartável. Ele continua acreditando no amor incondicional e desinteressado da irmã e da família, apesar de que ele começa, do pai, ele já começa sendo agredido, né? Mais no segundo capítulo. E as máscaras vão caindo. Não, é o seguinte, é que na verdade existe a servidão, ela não é só imposta por fora, não. Ela é aceita pelo escravo. E o senhor e o escravo têm uma relação dialética. O senhor depende do escravo e o escravo depende do senhor. Não é simples assim. Quem falou isso foi um cara chamado um cara que escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, que era amigo do Montaigne, que é Etienne Laboissy, que é na verdade o início de todos esses movimentos de direitos civis que são não violentos. Não é porque não violência, a não violência é uma violência. Quando Gandhi apanha em público e os jornalistas ingleses fotografam ele e divulgam, ele passa pelo coitadinho. Não é que ele passa no sentido que ele está fingindo, ele viveu o papel do coitadinho. Então o que ele faz? Ele, na verdade, ataca o seu atacante. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas não entendem a mecânica do poder. E o Kafka entende isso muito bem. Mas vai, você mete no final até o final. Vai? Vai, porque eu gostaria de esse teu trabalho excelente. E ainda tem ver se tem perguntas, né? Bem, se vocês tiverem perguntas, já podem ir anotando aí que a gente vai lendo no final. Bem, então nessa segunda parte, que eu acho que ainda estou na segunda parte, sim, ele vai se aprofundando na condição dele de inseto, ele começa a explorar as paredes, a usar as paredes, ele cai de costas. Isso aqui eu acho que tem a ver com o fato do Kafka não ter terminado os trabalhos dele, deixado incompleto. Eu reparei que ele cai do teto e não se machuca. Aí o pai joga uma maçã nas costas dele, fica grudada e ele morre depois, né? Por conta disso. Então eu acho que é meio incoerente. Não, eu acho o seguinte, o Kafka deve ter achado que podia fazer uma revisão no trabalho. Mas ele estava com muita ideia, muito fervilhante, e ele obviamente devia estar sabendo que vai morrer. A gente sabe que... Eu estou pensando muito nisso. Meus amigos muitos amigos meus estão doentes. Não gosto disso de jeito nenhum. Por dois motivos, porque eles são amigos e porque eu sou o próximo. É claro que eu não gosto disso. Entendeu? Então, ele estava assim, querendo fazer coisas. Tanto é que uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu gostaria de transformar essa conversa num artigo que eu pretendo publicar num livro qualquer sobre obras literárias que eu considero magníficas. Uma delas é essa. Bem, continuando, a irmã, nesse aprofundamento dele como um inseto, a irmã percebe, né, que ele está andando pelas paredes e ela resolve tirar todos os móveis do quarto. E nisso, ele se revolta porque ele percebe também que aqueles móveis são a última conexão dele com a humanidade dele, com o ser humano que ele foi. Que está deixando para trás, está se transformando num inseto. Isso. E aí, o que acontece? Ele se apega à última coisa que sobra no quarto dele, que é um quadro. Que não é um quadro de uma pessoa que ele gosta, é um quadro provavelmente uma propaganda de alguma coisa que ele vendeu, mas que lembra ele da humanidade dele. E ele fica apavorado com a ideia de deixar de ser humano. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está se aprofundando, ele se dá conta disso e ele quer voltar a ser o humano que ele era. Então ele não quer mais mergulhar nesse mundo de ser um inseto, de caminhar pelas paredes, mas ao mesmo tempo parece que isso não depende dele. E ele vai continuar se transformando, ficando cego. O pai dele, no final da segunda parte, já está completamente revoltado, descontrolado, com ódio, ataca o filho. E a irmã, que ainda tinha algum interesse, né, nele, pede para o pai parar. E aí a gente vai para a parte 3. Eu estou dando umas puladas aqui para não ficar longo demais. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Veja a coisa paralela. Ele é a coisa física da transformação dele no inseto, e a outra coisa é a transformação da família. Da família como ela se organiza. Isso é genial, é uma coisa absolutamente fantástica.
Aí na última parte as máscaras caem completamente. Ninguém mais faz questão de fingir simpatia, de fingir cuidado, de fingir interesse por ele, porque na verdade as pessoas já estão trabalhando, as pessoas já estão cuidando das próprias vidas e estão muito mais felizes do que antes. Eles descobrem que eles não só podem fazer, como eles sentem prazer em fazer, em trabalhar. Você vê que muda o clima na casa, eles estão mais satisfeitos, o pai está mais orgulhoso. Porque é o que é, né? A gente fica orgulhoso quando a gente faz alguma coisa, quando a gente porque também realiza. O parasita, ele não é feliz por condição de parasita. E eles eram os parasitas. Eles deixam de ser o parasita no final do livro. Veja bem que o movimento do livro é do geral para o particular. O geral é o verme, uma metáfora, ou alguém que pode dizer para o outro, você é um verme. Você não quer dizer que a pessoa é um verme, literalmente. O que o Kafka faz é fabular isso de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas não perceberam isso, não. Para terminar, o Gregor escuta os pais conversando, a irmã exigindo que eles se livrem do Gregor, que eles precisam se livrar do Gregor. E o Gregor, mais uma vez, obedece. Ele suspira, ele concorda que ele não pode mais ficar ali, que ele tem que ir embora, e ele morre. Ou seja, mais uma vez ele obedeceu. Ele foi aquele escravo voluntário que serve, que obedece, que não critica. Não é todo mundo que me faz eu sair do meu passo de tartaruga e das coisas que eu ando fazendo. Você é um deles. Muito obrigado, Braga, pela oportunidade. O próximo vai ser Anton Chekhov, o livro sobre a dama e o cachorrinho. Se alguém tiver alguma pergunta, manda para mim. Eu tenho o maior prazer em responder. Quem tiver alguma pergunta, a gente responde nos comentários. Não é? Tá bom? Então a gente termina por aqui, né? Não é? Beijo em mim. Se não tiver mais ninguém, beijo aqui, beijo aí. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigado demais.